Olá, você que nos assiste aqui pelo portal OAB Cachoeiro de Itapemirim. O nosso bate-papo hoje é sobre a campanha de valorização da advocacia regional. A segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, por meio de sua comissão de comunicação, lançou agora, nesta última terça-feira, a campanha de valorização da advocacia regional para mostrar à sociedade como os advogados e advogadas inscritas são essenciais no dia a dia do cidadão. Você, meu amigo, você, minha amiga que nos acompanha, você que é um colega advogado ou uma colega advogada, já conhece a realidade, sabe que a advocacia é imprescindível para a administração da justiça. Mas para você, que é um cidadão, que ainda tem dúvidas em relação ao tema, a nossa conversa é com o doutor Adílio Domingos dos Santos Neto, presidente da segunda subseção, para falar não só do lançamento da campanha, mas da importância em si de se abordar essa questão e explicá-la melhor para a sociedade. Doutora Adília, eu agradeço a participação do senhor e a oportunidade de, mesmo remotamente, estarmos conversando sobre esse tema, que é um tema realmente necessário e imprescindível. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos os colegas advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, público em geral que nos assistem. Eu que agradeço o convite, Wellington, e aproveito aqui a oportunidade para te parabenizar e te agradecer pelo trabalho que você vem fazendo à frente da Comissão de Comunicação. Um trabalho fundamental para a gente poder divulgar, para a gente poder levar ao conhecimento do público as atividades afetas à advocacia da nossa subseção. Essa campanha, ela começa agora no final de novembro e se estende até o final de dezembro. E a temática, como nós comentávamos há pouco, versa sobre a conscientização sobre a relevância do papel do advogado e da advogada para que a justiça seja feita. E, não raro, as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade em identificar essa relevância e esse papel. Muitas, talvez por influência de seriados americanos ou mesmo por uma interpretação equivocada, vinculam, como o senhor já havia até comentado em off, o exercício da advocacia mais à área criminal. Mas a verdade é que o advogado é essencial em todas as áreas de atuação da sociedade. E, particularmente, a advocacia regional tem tido muito trabalho para defender os direitos do cidadão. Eu gostaria que o senhor ajudasse justamente a dirimir as dúvidas que não raro surgem em relação a isso, porque as pessoas têm dúvidas, elas querem entender em que momento o advogado é essencial. Dá para abordar um pouco disso, doutor Adílio? Assim. Bem, Wellington, é como muito bem pontuado, o público em geral, né, ele costuma vincular a atividade do advogado e da advogada à seara criminal, e sim, em decorrência dos filmes, das novelas, né, dos seriados de TV, em que o advogado está ali fazendo a defesa do réu, frente à figura do juiz, ali empoderado, enfim. E sim, de fato, essa é uma das atividades clássicas da advocacia, mas não é só. A atividade do advogado e da advogada no Brasil ele vai muito além, porque o Brasil, o modelo legislativo, o modelo legal adotado pelo Brasil, confere somente ao profissional advogado a capacidade de ir até o Poder Judiciário. Ele é o único profissional que pode fazer a ponte entre o cidadão e a justiça, o que a gente chama de capacidade de postular, capacidade postulatória. Então, a atuação do advogado ela vai muito além. Ela vai dos casos criminais clássicos, mas ela também passa pelas ações de família, divórcio, guarda de menores, falecimento na área de sucessões, hospital, cirurgias, quando ali uma pessoa precisa se socorrer de uma vaga hospitalar em que a vida dela depende daquilo, ela vai precisar de um advogado, seja um advogado privado ou seja um defensor público, que é um advogado ou um advogado dativo. Então, a atuação do advogado vai muito, muito além do que a gente está acostumado a ver na televisão e nas séries. Para ilustrar para os nossos espectadores, eu gostaria de falar hoje do universo de advogados, aproximadamente de um número próximo do universo de advogados inscritos na segunda subseção. Hoje são quantos, doutora Adília, aproximadamente? A gente tem hoje algo em torno de 1.600 profissionais inscritos aqui na nossa subseção, 1.600,
divididos, né, distribuídos aí entre 5 municípios que a gente abrange. Cachoeiro de Itapemirim, o maior município, né? Vargem Alta, Mimoso do Sul, Muqui e Atílio Viváqua. Tá? Mas a nossa subseção, por ser uma subseção grande, ela é frequentada por advogados do Brasil todo, não só do estado do Espírito Santo, mas do Brasil. Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Nordeste, Norte do país. Nós temos o prazer de encontrarmos com esses colegas toda semana, frequentando ali o prédio da subseção. E eu acho que é interessante mostrar para nosso espectador que, como o senhor mesmo citou na primeira resposta, o advogado ele é essencial em todas as áreas. Por exemplo, para aquele inventor do setor metal mecânico que atende, por exemplo, o setor de rochas ornamentais e que tem a necessidade de registrar uma patente, de fazer a defesa correta de um equipamento que está sendo desenvolvido por sua empresa, sem o advogado, seria impossível fazê-lo, não? Perfeitamente. Veja que nas áreas mais sensíveis da sociedade, lá está o advogado. Desde o registro e a criação de uma marca, até a invenção de um produto. Imagine então que um cidadão brasileiro desenvolve um tipo de motor movido a energia solar ali para um veículo e ele quer patentear aquele produto para ele ter o direito de explorar aquilo, ter os benefícios, os frutos, as rendas oriundas dessa invenção. É por meio de um advogado que ele vai fazer todo esse procedimento. Né? Então, o advogado está ali presente, manuseando e auxiliando o cidadão e a cidadã nos seus bens jurídicos mais importantes. É graças à advocacia, né, uma das profissões que a gente consegue estar minimamente organizado como sociedade civilizada. É graças ao advogado e graças à advogada, obviamente, contando com várias outras classes profissionais tão importantes quanto os advogados. De fato, esse é um ponto relevante. Eu gostaria, inclusive, só para registrar, doutor Adílio, de agradecer aqui aos parceiros que estão participando da campanha, o jornal Espírito Santo de Fato, a revista Leia, são publicações respeitadas na região sul do estado do Espírito Santo, e são parceiros nesse projeto da segunda subseção, no sentido de difundir a explicação, a apresentação à sociedade da imprescindibilidade do advogado e da advogada no exercício profissional. E aí, como o senhor já falou, por exemplo, da necessidade de uma tutela de urgência, no caso de um paciente hospitalizado cujo plano ainda não foi aceito, por exemplo, pela unidade hospitalar, eu gostaria ainda de chamar a atenção a outras situações hipotéticas do dia a dia que são essenciais. Por exemplo, no caso da necessidade de discutir a guarda compartilhada de filhos, que não é incomum, é um caso muito comum do dia a dia, ou da necessidade, por exemplo, de firmar um contrato de forma segura para que o contrato não se volte no futuro contra aquele senhor, aquela senhora que quer firmar, por exemplo, uma aposentadoria privada e quer fazê-lo com toda a garantia, com toda a segurança de que a economia, o dinheiro que está reservando vai de fato ser lhe devolvido lá no futuro. Nesses exemplos, fica bem ilustrado, né, na verdade, que sem um advogado seria impossível fazê-lo com segurança. Perfeito. Eu quero fazer uma analogia aqui, que talvez fique até mais fácil para o cidadão compreender o que a gente está aqui tentando expor. Imagine uma pessoa que está com um problema de saúde sério, e ela, ao invés de ir ao médico, ela vai ao Google e procura um remédio para se automedicar. Veja, o prejuízo disso pode ser a vida da pessoa. No direito não é diferente. Então, quando a pessoa está precisando firmar uma contratação, fazer uma compra e venda de um veículo, de um imóvel, de uma televisão, de um celular que seja, né? Ela não deve ir lá no Google, simplesmente pegar um modelinho pronto e achar que aquilo ali vai atender e vai dar a ela a segurança jurídica que ela precisa. É um equívoco tremendo. Só o profissional advogado, só a profissional advogada é que tem o conhecimento técnico necessário para poder dar essa assistência e dar garantia e segurança jurídica para aquilo ali que o cidadão precisa. Seja na área de família, contratos, sucessões, a pessoa quer fazer um testamento, por exemplo,
deixar os bens dela, fazer uma partilha em vida, fazer a doação de um bem, sempre por meio de um advogado. E eu chamo ainda atenção para um detalhe, tá, Wellington? Hoje os cartórios extrajudiciais, que são Sim. parceiros da advocacia, são verdadeiros parceiros, eles prestam esse serviço, né? O divórcio extrajudicial, a compra e venda ali na escritura. Mas veja, sempre a pessoa do advogado vai estar ali auxiliando na confecção desses documentos e assistindo ali o seu cliente, junto com o oficial, com o tabelião, que trabalha ali em parceria para chancelar aquele ato e dar a chancela pública àquele ato, mas na presença sempre do profissional advogado. Doutor Adílio, eu gostaria também de chamar a atenção para o nosso espectador ao fato de que a campanha de conscientização sobre o trabalho da advocacia e sua importância, ela não chega a ser um fato novo na segunda subseção, tampouco na Ordem dos Advogados do Brasil. Outras campanhas já foram feitas, particularmente aqui na segunda subseção também. Mas, dentro da sua gestão, o senhor tem já em alguns momentos feito questão de mostrar para a sociedade a valorização da advocacia. Essa campanha agora ela vem coroar todo um trabalho que já vem sendo feito de educar a sociedade sobre o tema já nos últimos anos. E é um trabalho que se consolida aí com os investimentos particularmente feitos agora nesse segundo semestre do ano de 2023, que são os investimentos na área de comunicação, os investimentos para dar visibilidade ao que a segunda subseção tem feito pela advocacia, mas também pela sociedade regional. Perfeito, Elton. Um dos nossos compromissos, quando nós assumimos a direção da segunda subseção, ainda lá em 2019, foi realmente trazer essa questão da publicidade, né, de divulgar o trabalho, de dialogar melhor com o nosso público, porque essa sempre foi uma dificuldade muito grande, mas eu acho que a gente conseguiu avançar. E eu cito aqui a questão da revista da advocacia, que foi um instrumento, foi não, é um instrumento, né, importantíssimo para essa comunicação com o nosso público. Eu cito aqui as nossas redes sociais, o nosso Instagram muito ativo, com praticamente 2.000 seguidores, interação, divulgação diária. Eu cito aqui o nosso portal, que foi totalmente reformulado. Antes a gente tinha um site que vinha já de longa data, mas já não atendia mais as nossas expectativas. Atendeu durante o tempo que ele foi utilizado, mas entendemos por mudar para o portal, muito mais dinâmico, né, muito mais fácil de ser visualizado, podendo ser visualizado pelo celular, pelo desktop, enfim. E agora, com essa campanha no final de 2023, realmente para coroar, fechar essa questão da valorização. Já tivemos, inclusive, o uso de outdoors, né? Estávamos aqui falando em É off, verdade. antes da entrevista, né? Há 2, 3 anos atrás, nós fizemos uma campanha semelhante, física, mas hoje a gente entende que a vida está acontecendo aqui, no ambiente virtual, e é aqui que realmente a divulgação ela tem maior espaço, maior corpo para acontecer. E só para finalizar esse bate-papo, doutor Adílio, eu gostaria de perguntar ao senhor como advogado ou como a advogada inscrito na segunda subseção, como eles podem ajudar na difusão desta campanha, como eles podem participar acessando as peças e, quem sabe, postando nas redes sociais e ajudando aí a conscientizar a população regional sobre o trabalho imprescindível feito pela advocacia. Eu acho que os colegas e quem aqui está nos assistindo pode divulgar, curtir lá no nosso Instagram, segunda subsecão, sem cedilha, tá? Pode compartilhar nos stories, no feed. A gente quer levar informação e informação de qualidade, não é levar qualquer informação. A informação tem que ser boa, checada, nada de fake news, né? Nada que tenha dúvida, sempre informação com muita credibilidade. Essa é a nossa intenção. Tá ótimo. Eu só para registrar, deixo aqui lembrando aos colegas advogados e advogadas, as peças se encontram disponíveis no portal da segunda subseção, portal AB Cachoeiro de Itapemirim, e qualquer colega advogado ou advogado que deseje pode fazer o download gratuitamente. Elas têm licença livre para uso das peças e pode difundi-las por meio de suas redes sociais. Doutora Adílio, eu agradeço a sua participação para a gente poder aí abordar esse tema tão relevante
aqui dentro do portal OAB Cachoeiro de Itapemirim. Eu que agradeço e estou à disposição tanto aqui para outras entrevistas, quanto na subseção da Ordem. O nosso vice também, o Jefferson, está às ordens, sempre que precisar, a nossa diretoria, o nosso conselho, enfim, é sempre um prazer aí estar falando e comunicando com a advocacia.